E aí, gente, tudo bem? Um dia depois eu vim contar para vocês que eu ainda estou apaixonado pela leitura. Ontem a gente fez um vídeo desse livro maravilhoso, Cartas de um Diabo-seu Aprendiz. E eu tinha lido 20% do livro, certo? Tinha lido 22% do livro. Essa madrugada eu li mais 20%, eu estou agora em 40%. E aí eu vim aqui compartilhar as minhas anotações, as minhas marcações, dando pitaco da mesma maneira que eu fiz no livro anterior. É engraçado como eu já li livros enormes que não deram um vídeo inteiro. Eu já li livros enormes que não deram uma resenha de mais de 20 minutos. Agora, isso daqui, meu Deus do céu... A gente está falando de um espaço, a gente está falando de um livro de poucos caracteres, assim, quando você para pensar na quantidade de páginas que ele tem, do tamanho da fonte, do zoom que eu dei aqui. É um livro pequeno, mas ele é muito rico em referências, e por mais que você não seja uma pessoa religiosa, porque embora eu preste muita atenção na minha espiritualidade, mas eu não tenho religião, me considero agnóstico. E por espiritualidade eu não quero falar de espírito, eu penso em equilíbrio, equilíbrio pessoal mesmo, que é uma coisa meio difícil de conseguir hoje em dia. Mas esse livro ele não é bom só para cristãos, não. Ele não é bom só para pessoas religiosas que acreditam e que prezam pela espiritualidade. Esse livro é bom para todo mundo que está vivendo essa época que a gente está vivendo e que está cansado desse monte de ódio por todo lado, porque estão pregando ódio em nome de Deus e as pessoas estão acreditando. Assim, pelo menos é muito bom a gente ter um contraponto para aquele que está buscando Deus de verdade. Não deixe de buscar, porque fala, cara, se Deus esse negócio aí, matar todo mundo, bater em todo mundo, caçar comunista, caçar fascista, eu não quero Deus desse jeito, não. Sim, esse Deus você não tem que querer mesmo. Talvez Deus esteja em outro lugar e você possa abandonar tudo aquilo que você escuta pessoas falando sobre Deus, e busque a sua forma de enxergá-lo. Aí talvez a sua conexão com ele será muito mais verdadeira do que as outras, porque afinal de contas a própria Bíblia fala sobre falsos profetas que viriam falando em nome de Deus e que desencaminhariam a muitos. Essa segunda parte do livro, o livro entrou logo depois que eu continuei a leitura de onde eu parei, no vídeo de ontem, ele deu uma queda, o livro deu uma queda para mim, porque começou a tratar de coisas que são direcionadas a pessoas que realmente seguem uma vida religiosa e eu não sigo. Mas aí depois ele recuperou força de um tamanho, assim, incrível, e agora eu tenho que trabalhar hoje, mas eu não vejo a hora de terminar o trabalho para poder continuar a leitura. Vamos a essas notas. Para vocês que são religiosos, essa marcação aqui ela é muito importante, muito importante. E veja, o diabo dizendo, se você conseguir levá-lo ao ponto de pensar que a religião é boa até certo ponto, você sentirá enorme satisfação, tendo visto que religião moderada é tão interessante para nós como religião nenhuma, e mais divertida. Gente, se você segue uma religião, a sua religião tem dogmas. Esses dogmas podem ser, por exemplo, não mate, não transe. Ou você é religioso, ou você não é. Ou você é frio, ou você é quente, porque se você for morno, Jesus vai te cuspir. O que acontece? Não tem essa de minha religião proíbe matar e proíbe transar, então já que eu não mato ninguém, então eu vou transar porque religião é bom até certo ponto. Não, porra, não tem essa. A partir do momento que você acredita numa fé, então vá viver de acordo com essa fé. E assim, já que é mais fácil um camelo passar pela ponta de uma agulha, que é um portal muito estreito, que o camelo tem que tirar todas as sacolas que carrega nas costas para poder passar, do que um rico entrar no reino de Deus, então larga as suas sacolas aí e vai para o reino de Deus. Se eu não tenho essa fé cristã, se eu tivesse essa fé cristã, eu não estaria dando aula de inglês, eu estaria vivendo num monastério, eu estaria vivendo numa catedral, eu estaria seguindo uma vida religiosa. Porque se você acredita na vida eterna, então qualquer minuto
Qualquer minuto que você investe cometendo pecados é o pior investimento que você pode cometer, porque, afinal de contas, você está trocando um minuto de prazer por uma eternidade de prazer, de acordo com a sua fé. Então, porra, pelo amor de Deus, entende? Tenha religião se você quiser, mas se você tiver, então segue direito essa porra aí. Aí você pode falar, Fausto, você está sendo absurdamente injusto. Sim, estou. Porque uma pessoa que tem família para cuidar, que tem trabalho para fazer, que tem trabalhos que são o único trampo que o cara conseguiu foi lá na Odebrecht, no escritório dela, às vezes você tem que se submeter a cometer um monte de pecados para conseguir garantir a subsistência da sua família, e nesse ponto Deus te entende, e se você não conseguir levar uma vida plenamente religiosa, tudo bem, só que pelo menos a sua intenção deveria ser essa, né? Já que é para seguir uma religião, pelo menos a sua intenção deveria ser seguir a religião da melhor maneira que você puder seguir. Então, se eu fosse o diabo, eu adoraria ensinar para um aprendiz meu o seguinte: leve os humanos a pensarem que religião só é boa até certo ponto, porque aí ele vai seguir só a parte que lhe convém e todo o resto ele vai deixar. Essas igrejas neopentecostais, elas têm um monte de gente que vai lá só pelo social e que finge que acredita, que finge que reza, que finge uma coisa. Por quê? Porque está se beneficiando da união e da solidariedade da comunidade. Eu julgo essa pessoa que só enxerga esse recurso para conseguir manter a sua subsistência? Não julgo, mas esse não deveria ser o ideal, esse não deveria ser o seu ideal de religião. Essa segunda parte... Eu vou guardar esse livro e eu vou guardar essas anotações para mostrar para a Lana quando ela virar adolescente, porque essa carta 10 do Diabo, o seu aprendiz, ele fala muito sobre as companhias. A Bíblia diz, mas companhias estragam comportamentos úteis, né? O ditado popular diga-me com quem andas, direi quem és, ou seja, me fala aí com quem você anda dando rolê, que eu vou dizer que tipo de sujeito você é, que tipo de pessoa você é, porque só de saber com quem você anda, eu já consigo te conhecer. E o diabo, ele diz, é muito importante que o seu humano, que o seu homenzinho, o homenzinho que você quer desencaminhar e mandar para o inferno, conheça gente rica, esperta, superficialmente intelectual e promissoriamente cética em relação a todo no mundo. Essas são ótimas pessoas para te desviar da religiosidade. Por quê? Porque uma pessoa rica, ela quer usufruir da sua riqueza. Se ela é esperta, ela vai conseguir tudo para o seu interesse próprio e para o sofrimento do seu próprio prazer. Superficialmente intelectual, ela vai conseguir justificar os comportamentos que ela tem. Ela vai fazer merda e ela vai conseguir... Já viu o MBL falando das coisas que eles acreditam? A intelectualizada que eles dão nos chavecos que eles te contam é uma coisa assim, cara, de dar inveja. Você fala, cara, como eu queria ser não só inteligente, mas mau caráter desse jeito para conseguir mentir tão bem e enganar as pessoas dessa forma. Então, superficialmente intelectual, porque se uma pessoa é realmente intelectual, ela percebe o quanto o comportamento dela é indecente e moral e ela não se submete àquilo. Ela fala, vai tomar no cu, vou fazer outra coisa da minha vida, porque a gente vive uma vez só e eu vou dedicar a minha existência a uma coisa que vale mais a pena. Eu não vou ficar mentindo para as pessoas para beneficiar o rico que me patrocina. Vai se foder esse rico aí. Então, superficialmente intelectual, porque a sua intelectualidade é suficiente pelo menos para você dedicar a sua vida à mentira e à enganação do outro, porque você finge que você sabe alguma coisa e se coloca numa posição em que você acha que você pode ensinar. Aí você fala, vai tomar no cu, Fausto, porque você também acha que você pode ensinar. Sim, só que eu venho aqui dizer pra vocês aquilo que eu acredito e peço pelo amor de Deus pra você não acreditar cegamente em mim e usar o que eu penso sobre o mundo pra guiar suas reflexões. Eu não chego aqui e fico gritando na sua orelha, tem que privatizar tudo mesmo, porque o Estado é incompetente, é burro pra caralho. Eu não fico falando isso no seu ouvido, pra depois a Eletrobras acabar do jeito que acabou aí, pra nossa conta de luz subir e dobrar no ano que vem. Bom, promissoriamente cética em relação a tudo no mundo, uma pessoa que é extremamente cética, ela não é necessariamente inteligente. É porque a gente é vítima do clichê hollywoodiano de que você vai ser o cara esperto que vai perceber que o mundo inteiro está enganado e só você está certo. Então, quando você é cético em relação a absolutamente tudo, você vai ser cético em relação à lei da gravidade. Você vai falar, se eu soltar essa maçã, eu acho que ela não vai cair não, cara. Os caras estão mentindo aí pra mim, tá ok? Não, cara. Você não pode ser cético em relação a tudo no mundo. Você tem que ser cético em relação às coisas que não são provadas. E a gente vive num mundo muito burro em que as pessoas pedem provas de coisas que não tem cabimento você pedir prova.
Logo, se eu sou o diabo, são essas pessoas, exatamente essas pessoas que eu vou querer colocar no seu caminho. Então, você que quer seguir uma vida religiosa, olhe para suas companhias e veja que tipo de pessoas você identifica que se encaixam nessas características aqui. E se você está cercado por pessoas assim e quer levar uma vida religiosa, pelo amor de Deus, muda de amigos. Muda de amigos. Agora, grupos, panelinhas, eles têm uma incrível capacidade de te convencer de que todo mundo à sua volta, já que todo mundo da sua panela é igual, panelas têm uma enorme capacidade de te induzir a pensar que o mundo inteiro é igual à sua panela, e não é. Porque quando você vai numa convenção de terraplanismo, você tem 500 pessoas que acreditam na Terra plana, você lá cantando aqueles hinos de Terra plana, como a gente é esperto, como a gente é inteligente, como a gente sabe coisa que ninguém sabe, você vai se sentir tão sábio que você vai falar, cara, os terraplanistas, eles são maioria no mundo, somos maioria, e você está no meio de 500 imbecis. Você está no meio de 500 imbecis. Então o problema de más companhias é que você vai atraindo cada vez mais pessoas parecidas, e quando você vai ver, você está numa bolha em que você acha que é normal ser imbecil igual, e está no meio daquela imbecilidade toda. Então quanto mais amigos de diferentes núcleos, de diferentes bolhas você tiver, mais você vai conseguir entender perto de que grupo você quer estar e parecido com quem você quer ficar. Então é muito interessante que você queira experimentar diferentes meios de pessoas. E suspeite daquela seita, que você não sabe que é seita ainda, mas que diz que você deve ficar somente entre os bons, que são os irmãos da seita. Se você está no meio de um grupo desse, foge, porque um grupo ético de verdade, ele vai falar, viaje pelo mundo inteiro e volte aqui, porque estaremos te esperando exatamente da forma que somos, para que você tente nos agregar da forma que você possa. Esse é o ideal. Esse é o ideal. A pessoa... Bom, eu não quero colocar aqui gatilhos, porque senão eu vou ser contestado e eu vou gerar umas tretas que eu não quero. Mas foda-se. O melhor relacionamento pra mim, o amor mais puro que existe pra mim, é aquele que diz pra você, voe por todo o mar e volte aqui pro meu peito. Uma música que me toca muito, tem uma música da Mariah Carey, que ela fala assim, you wanna be free and I let you fly because I know in my heart I love will never die. Essa música, cara, como eu gosto de escutar essa música, porque ela fala assim, você queria ser livre, eu deixei você voar, porque eu sei no meu coração que o nosso amor nunca vai morrer. Logo, se você sabe da existência do amor, você deixa a pessoa viver a vida dela, porque você sabe que o seu amor ocupa só uma parte na vida dela. Então, verdadeiros amigos e verdadeiros irmãos de fé, eles falam assim, você quer conversar com uma pessoa que estuda satanismo? Vai lá conversar com ela. Por quê? Porque a gente tem tanta certeza sobre aquilo que a gente acredita, e sobre aquilo que a gente prega, e sobre aquilo que a gente vive, que se você é uma pessoa desencaminhável pelo satanismo, é melhor que você seja logo e não volte mais. Mas se você é realmente um dos nossos irmãos, que você vá, conheça tudo que há para ser conhecido e volte para cá e volte para viver em comunhão conosco. Não, eu vou fundar uma religião, cara. Vou fundar uma religião, hein? Vou cobrar 5%, ou seja, eu vou ser o mais barato do mercado. Brincadeira, gente, desculpa. O ponto enfim, cuidado com as companhias que você escolhe para sua vida. Depois, aqui, isso daqui eu vou fazer com que a Lana leia cada linha e consiga me explicar o que ela entende por cada uma dessas linhas dessa, porque, olha, se você escolhe ter uma vida religiosa, mas decide que você quer muito ser, sei lá, quer muito fazer faculdade e você quer muito ser músico, o que vai acontecer? Na faculdade você vai conhecer pessoas que pensam diferente, que não compartilham da sua fé, e na banda você vai conhecer pessoas que levam um estilo de vida completamente diferente daquela que da vida religiosa que você quer levar. E nós somos animais de rebanho extremamente adaptáveis, e por mais alta que seja a sua religiosidade, quando você entra no meio de pessoas que não são religiosas, você vai tentar pelo menos ser sociável ali no meio deles e não vai ficar falando de Deus. E essa parte, ela é preciosíssima, porque ela fala como o diabo quer que uma pessoa que segue a Deus se comporte no meio de pessoas que não seguem. E como o diabo quer que esse humano encare as relações interpessoais que eles têm com pessoas que não seguem a Deus e que não compartilham de sua fé.
E aí ele diz assim, olha, se ele for tolo o suficiente, se seu humano for tolo o suficiente, você poderá levá-lo a se dar conta do caráter dos amigos apenas quando estiverem ausentes. Sua presença pode servir assim, a sua presença pode servir para eliminar toda a possibilidade de crítica. Ou seja, eu ando com os caras aí que usa tóxico, nada contra usar droga, não tem problema nenhum na minha cabeça. Mas para uma pessoa que é religiosa, não, né? Você não vai sair usando droga. Por quê? Porque a religião que você tem segue determinados dogmas. Pode ser que a sua religião não condene isso. Mas vamos pensar numa religião que condena. Porra, se você está seguindo uma fé, você não vai andar com um monte de gente que se droga o dia inteiro. Mas assim, se o ser humano se você for tolo o suficiente, o diabo quer que você não consiga não fazer crítica aos seus amigos nóia enquanto você estiver com eles, só quando você não estiver. Por quê? Porque aí você vai falar, os caras ali dão mancada. E aí você vai para esse grupo de pessoas falando assim, pô, não, mas no fundo eles são bons. E é bom que eu esteja com eles, porque aí eu vou dar uma chance para eles te largarem essa vida. Então, se o seu humano for tolo o suficiente, ele vai ter esse tipo de esperança. E ele vai fazer uma dissociação cognitiva para ver que andar no meio dos maus elementos, das más companhias, não é um pecado tão grande assim, não é uma coisa tão ruim assim. Essa parte ela foi chata para mim, mas eu acho que se você é religioso e se você se vê por vezes dividido entre a sua vida religiosa e os amigos que você ama e com quem você tem que conviver, mas que são completamente contraditórios à sua fé, então, cara, baixa esse livro PDF, porque ele é domínio público, ele é gratuito, vem aqui nesse capítulo em 27%, que é a carta 10, e leia a carta 10 com todo o carinho do mundo e reflita muito sobre ela, porque ela vai te fazer muito bem. A carta 10, ela termina com chave de ouro, porque ele fala assim, olha, nesse meio tempo, é claro, você deverá tomar as medidas de precaução adequadas para que esse novo projeto o induza a gastar mais do que pode e negligenciar o seu trabalho com a sua mãe. A surpresa e a inveja dela, além de ambiguidade e brutalidade de suas reações, serão inestimáveis para o agravamento da tensão doméstica. Gente, que escritor foda esse, de conseguir se colocar no personagem escrevendo no lugar do demônio e dar um ensinamento tão sutil e tão rico de forma tão simples. Porque olha que legal, no começo a gente falou assim, você quer que o seu humano conheça gente rica, esperta e superficialmente intelectual. E o que gente rica faz? Gasta dinheiro. E o que a nossa sociedade te induz a pensar? Que a prosperidade é essencial, e quando você prospera, quando ninguém dos seus amigos tem dinheiro para fazer churrasco, e você arruma um trampo e começa a andar com gente que faz churrasco, você acha que você tem que ir pro churrasco junto com os caras que faz churrasco. A nossa sociedade não fala assim, porra, ao invés de você ir pro churrasco com todo mundo que faz churrasco toda semana, faz churrasco uma vez por mês com seus brother, com seus amigos de infância, com o pessoal que anda com prego na Havaiana. Continue com seus amigos, porque esses são seus amigos de verdade, e permaneça do lado deles. Não, a nossa sociedade não te induz a gastar mais e investir mais nos seus amigos que estão com você na caminhada da vida. Eles te induzem a pensar que, uma vez próspero, você tem que fazer novas amizades, e fazendo novas amizades você tem que entrar num outro círculo social. E quando você entra num outro círculo social que gasta muito mais, essa ideia de prosperidade de um vídeo que existirá no nosso canal e que se chama Você Não Precisa Ser Próspero, essa ideia neoliberal, ela faz com que você ache que para ser de verdade, para ser verdadeiramente pertencente a esse novo círculo social, você tem que ter uma varanda gourmet enorme, você tem que fazer churrasco, você tem que comer comidas que você não gosta, você tem que escutar músicas que você não gosta, você tem que ver quadros que você não acha graça, e você tem que visitar lugares que você não quer, porque você quer se sentir pertencente àquele grupo, e esse grupo vai fazer você gastar mais, e você vai se endividar, e você vai continuar sendo pobre, embora ganhe muito mais. Por quê? Porque você vai ganhar muito dinheiro, e esse dinheiro não vai ser gasto com as pessoas que você ama de verdade, e não vai ser gasto com coisas que você ama de verdade. Esse dinheiro vai ser usado para te escravizar, com gastos cada vez mais altos, e aí quando a sua mãe te pedir para trocar a máquina de lavar, você vai ver que você está endividado, pagando um monte de viagem que você não queria fazer, e vai falar, vai tomar no cu, mãe, você só pensa em mim quando você precisa de dinheiro, quando você precisa de alguma coisa.
Sim, o diabo quer esse tipo de divisão. Agora, se você aumenta em 10 vezes a sua renda e aumenta em 2 vezes o seu custo, você gastava X e ganhava X. Agora você ganha 10X e gasta 2X. Quando sua mãe te pedir uma máquina de lavar, você vai falar: caralho, mãe, toma aqui, obrigado por ter me criado. Obrigado por ter se esforçado para me dar educação, porque hoje eu tenho condições de dar uma máquina de lavar. Toma aqui, ainda dá um abraço nela. Mas o diabo quer que você esteja ocupado demais com as suas novas amizades, tentando provar que você pertence a um determinado círculo social, para que no dia em que você tiver contato com os seus antigos amigos, que são esses os seus amigos de verdade, eles estejam na merda falando assim: puta, cara, precisava de uma grana para colocar uma documentação em dia, e aí você se volte para os seus novos amigos e diga assim: meus amigos antigos é tudo interesseiro, cara, só pensa em mim quando eu preciso de grana. Não, vamos nós aqui para Bariloche, que tá frio, vamos lá esquiar. O diabo conseguiu o que ele queria. Eu acho que esse raciocínio aqui ele foi tão foda que eu vou encerrar esse vídeo aqui, e as minhas próximas anotações vão ser o vídeo 3. Por hora é isso, grande abraço.